Você já sentiu assim uma falta de paz? Ou às vezes um erro sutil, um erro bobo faz com que tire toda a paz e a harmonia do seu casamento? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, porque tem um erro que eu vejo muitos casais cometendo que tira a paz de qualquer relacionamento. Vamos lá? Oi, 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 meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandra e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Bom, existem muitas questões dentro de um relacionamento que faz com que a gente não sinta às vezes paz, faz com que a gente fique brigando o tempo todo. Mas existe um erro que hoje eu quero focar apenas nele, que é a falta de diálogo e de comunicação. Exatamente. A gente perde muito tempo brigando, se descabelando dentro do relacionamento, porque muitas vezes a gente não sabe dialogar ou a gente não sabe dialogar, ou falta diálogo dentro do casamento. Gente, se tem uma coisa que mina, que estraga qualquer casamento, por mais boas que sejam as pessoas dentro dessa relação, é a falta de diálogo ou os diálogos mal feitos. Quando a gente está dialogando com alguém, a gente precisa ter uma escuta ativa, que é ouvir o outro, se interessar realmente pelo que o outro está falando e também falar sobre o assunto, e também comunicar, e também dialogar sobre o que a gente está pensando, e ali a gente entra num consenso. E sermos sinceros, honestos diante desses diálogos, vocês conseguem entender? O problema que é o erro aqui, que na maioria das vezes a gente acaba cometendo, que muitos casais cometem dentro da relação, é ter um diálogo desinteressado. Às vezes um está com interesse, o outro não está, ou não sabe muito bem como começar o diálogo, guardar coisas e não conversar sobre as coisas que precisam conversar. Não tem uma comunicação, não procura entender mais sobre o outro, e o outro também não procura entender ou ouvir. E aí se torna um caos. Agora eu te digo, quem que aguenta viver num relacionamento onde é caos o tempo todo? E isso vai o quê? A gente vai se tornando aquele pessoal que vai empurrando a relação com a barriga. Por conveniência, por outras questões, mas vai empurrando, empurrando. E você vive um relacionamento ruim. Quantas vezes muitos casais, ou não sei se você já viveu uma situação assim, onde você chega em casa, seu marido chega em casa, cada um vai para o celular, cada um vai para o seu mundo, e cadê o diálogo? Cadê a conversa entre vocês? Não existe mais. E aí, sabe o que é que acontece? Daqui a pouco vocês estão vivendo como dois estranhos dentro de casa, porque vocês não têm um diálogo, vocês não têm uma comunicação. Quantas vezes também você e o seu marido aí brigaram por pequenas coisas? Você falou uma coisa, sua intenção era uma coisa, o outro entendeu outra coisa, entendeu? E virou uma confusão. Às vezes vocês brigaram por causa de um copo d'água. E tudo vira uma discussão interminável. Parece que não vai acabar nunca, minha gente. Porque vocês não estão sabendo dialogar, vocês não estão sabendo conversar, ou vocês não estão conversando, que eu acredito que é o pior, porque pior do que dialogar ruim é você não conversar. E existem muitos casais vivendo essa realidade, minha gente, onde não conversam, onde cada um está no seu mundo, cada um está vivendo a sua vida, e estão ali dentro de casa vivendo, eu acho que até pior do que dois amigos, porque dois amigos ainda conversam, ainda brincam, sabe? Trocam figurinhas ali de alguma coisa, aquele negócio. E às vezes você tá vivendo com seu marido ou com sua mulher como se fossem dois estranhos, porque tá faltando diálogo. Então, esse é o erro. Esse, para mim, é um dos erros, sabe? E eu vou focar, como eu tô focando nele aqui, é o erro que tira a paz de qualquer relacionamento. Porque se você não conversa, o relacionamento é ruim. Fica aquele negócio, não tem diálogo. E quando tem diálogo, vocês brigam, porque vocês não conseguem entrar ali num consenso. Eu vou dar algumas dicas bem rápidas aqui, mas só que práticas, para vocês conseguirem eliminar esse erro da relação de vocês. A primeira coisa que vocês precisam entender é é se perguntar por que eu estou nessa relação. Eu quero que isso dê certo, quero. O outro quer que dê certo, quer. Então pronto, você já tem ali algo em comum. Os dois querem que dê certo, quer continuar a dar certo. Então vocês vão sentar
e vocês vão conversar. Mas veja bem, conversar de verdade. Os dois precisam estar atentos um ao outro, precisam se interessar pelo outro, entende? O que é que o outro tem a falar? Ah, tá. Ah, o que é que eu tenho a dizer? A segunda coisa, sejam honestos e sinceros diante desse diálogo. Sejam abertos realmente um para o outro, sabe? A gente não costuma se despir de roupa quando a gente vai lá pro vamos ver, né? Para quando a gente vai para a intimidade ali, a gente não costuma nos despir. Então você, na hora de dialogar com seu marido ou com sua mulher, vocês vão se despir de alma, vocês vão se despir do seu orgulho e vão conversar abertamente sobre as questões, o que precisa melhorar, o que tem que deixar chateado, o que você quer que o outro melhore, e você também vai estar com o ouvido atento ao que o outro está te falando. Nada de ficar na defensiva, nada de ficar nem escutar o que o outro está falando e você já querer rebater. Não, porque. Não. Calma, respira, ouça o outro com atenção, ouça as questões do outro e o outro também vai ouvir as suas. E assim vocês vão conseguir ver abertamente o que cada um está pensando. Vocês conseguem entender? Olha a diferença que já vai dar isso aqui. Então, conversem abertamente, sejam honestos, sinceros um com o outro. Depois de tudo isso, colocado ali as cartas na mesa, vocês vão partir para a fase prática, que é fazer ali o que é que o outro quer que você faça, no sentido da modulação dessa relação, para que melhore, entende? O diálogo de vocês. Então, procure saber se comunicar de uma forma melhor com o outro, entende? Então, se você sabe que quando você fala tal palavra, o outro não entende muito bem, troque a palavra, troque a maneira como você está fazendo. Ah, mas o tempo todo eu estou fazendo dessa forma. Mude a forma como você está fazendo, mude a forma como você está falando, porque às vezes o problema está nisso, gente. Eu sempre falo para vocês aqui, existem várias maneiras e formas de se falar uma mesma coisa, uma mesma frase, entende? Então, se você passou até aqui fazendo a mesma coisa e o negócio não tá bom, vamos mudar aí a forma como falar, entende? Vamos fazer testes, ok? Vamos ler mais sobre relacionamento. O problema é que às vezes a gente também não estuda. Vamos maratonar o canal aqui, que aqui já tem vídeo sobre comunicação, para você entender melhor aí, para você ter um diálogo melhor dentro do seu casamento e você vai ver o quanto que vocês vão estar mais harmoniosos, acho que essa é a palavra, um com o outro, vocês vão estar mais conectados, vocês vão conseguir entender melhor a língua do outro, sabe? E vai conseguir ter um relacionamento melhor, um relacionamento realmente sem aquele caos, sem brigas e brigas por nada, muitas vezes, entende? Vocês vão até saber brigar. Exatamente, dentro do casamento a gente tem que aprender a brigar. Minha gente, você não briga de qualquer jeito, você tem que aprender, entendeu? É todo um paranauê. Você tem que aprender a discutir as questões, a conversar, entende? Se você realmente quer que esse relacionamento dê certo. Então, a fase prática vocês vão ver aí, né? Porque cada casal é um casal, o que é que precisa melhorar, o que é que não precisa, e vão ver a melhor forma de praticar isso. Outra coisa muito importante aqui de se lembrar é: nunca carregue mágoas dentro do seu casamento, ressentimentos. Isso é uma mina para o divórcio. Sinceramente, isso é um caminho. Então, assim, olha como o diálogo é importante. Gente, não tem casamento que dure sem diálogo. E isso é um erro que a maioria dos casamentos, dos casais, andam cometendo. Não conversam. E quando conversam, conversam muito mal. Porque não estudam, porque não procuram aprender a se comunicar, a fazer de formas diferentes para que consiga ter uma comunicação melhor ali dentro daquela relação. Vocês conseguem compreender? Então, não carregue mágoas, não carregue ressentimento. Quando você for conversar com seu marido, com sua mulher, tentem ser o mais, como eu já falei, os mais honestos e sinceros possíveis. Aprendam a ter conversas difíceis dentro do casamento, porque é preciso. Porque é assim que vocês vão conseguir construir, de fato, um casamento bom, duradouro e feliz. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido na sua vida. Aqui vai ficar um vídeo recomendado sobre comunicação, já emendando uma coisa na outra aí, para você dar uma melhorada se essa é uma questão para você. E eu também quero saber de você a sua opinião, o que é que você acha sobre isso, o que é que você acha que pode melhorar aí um diálogo dentro do casamento. Deixa aqui nos comentários para a gente se ajudar e também bater aqui um papo. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe.
Grande beijo. Tchau.